Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E turminha, beleza? Então nesse vídeo aqui vou fazer a correção com vocês dos últimos exercícios, tá? Número 1. Sabendo que raiz a quarta, então olha, já deu uma raiz a quarta aqui, ó. Então já vamos marcar lá que é isso aqui, ó. Raiz a quarta. Que a raiz a quarta de 2 é 1,19. E ele está pedindo para a gente calcular a raiz de 2.592. Então, o primeiro passo é a gente fazer a fatoração desse número que ele falou aí. Então, vamos colocar aqui, ó. 2.592. E vamos fazer a fatoração desse número. Como o número é par, então eu vou começar por 2. Se eu coloco 2 e faço a divisão lá de 2.592 por 2, a gente vai obter aqui 1.296. Novamente continua como par, então 2 de novo. A gente obtém 648. Como é par, vou usar o 2 de novo, que vai dar 324. Por 2 de novo dá 162. Por 2 de novo dá 81. Continuar aqui em cima, aqui, ó. Então, o 81, eu vou usar o 3, que vai dar 27. Uso o 3 de novo, que dá 9. Uso o 3, que dá 3. E o 3, que dá 1. Então, vejam lá. Como a raiz a quarta, como eu já tinha marcado aqui em cima, raiz a quarta, então isso quer dizer que tenho que separar meus números, todos que aparecem aqui, de 4 em 4, desde que eles sejam iguais. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho 4, 2. E aqui eu tenho 4, 3. Vejam que aconteceu o seguinte. Sobrou esse número 2. E não foi à toa que o exercício passou pra gente que a raiz a quarta de 2 é 1,19. Então, vamos armar dentro da raiz o que a gente tem. Se eu fiz esse grupo de 2 com a potência 4, então eu vou colocar aqui, ó. 2 elevado a 4 vezes aquele 2 que estava sozinho, vezes o 3 elevado a 4. Por que eu fiz isso? Lembra lá que eu comentei com vocês que toda vez que a gente consegue ter o expoente igual ao índice da minha raiz lá fora, eu posso simplificar eles. E esse número sai de dentro do nosso radical e vai multiplicar o radical na parte de fora. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o 3, que também deu para simplificar, volta-se a raiz a quarta de 2. Então, veja que por isso que o exercício passou, que a raiz quarta de 2 é 1,19. Que agora eu posso fazer essa substituição aí. Então, 2 vezes 3 dá 6. E a raiz a quarta de 2 é 1,19. Fazendo essa multiplicação aí, a gente vai obter o seguinte, a gente vai obter 7,14. Então, a raiz quarta desse número aqui, ó. Então, a raiz quarta de 2.592 é a mesma coisa que 7,14. Número 2. Qual das alternativas a seguir é a simplificação do seguinte radical? Então, se a gente tem lá no radical 4 como índice, 16 e x a quarta, olhando aqui a gente já consegue fazer o quê? Que esse x a quarta eu posso simplificar. Então, o x, a gente já tira ele do nosso radical. Então, vou colocar o x aqui fora. E ainda sobrou para mim raiz a quarta de 16. Como é uma raiz quarta de 16, eu vou precisar fazer a fatoração do 16. Então, é 2, dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2 e 2 dá 1. Então, vejam lá que aconteceu o quê, ó? Deu para separar exatamente em 4 número 2. Então, x, que a gente já simplificou. E vou trocar o 16 por 2 a quarta. Por quê? Agora eu posso fazer o quê? Simplificar esses dois números. Simplifico o meu expoente com o meu índice. Então, no final, sobrou quem? O 2 também saiu. Por questão de organização, vou colocar o 2 vezes o x. Então, nossa resposta aí, que a simplificação da raiz quarta de 16x a quarta é a mesma coisa que 2x.
Vamos lá para o número 3. O número 3 ele é um pouquinho maior agora, mas nada difícil também. Então vamos lá. Das alternativas a seguir, apenas uma é resultado da simplificação do radical a seguir. Qual é a correta? Mas agora prestem bem atenção que eu tenho raiz por fora e raiz dentro. Então raiz dentro de raiz. Então como se fosse uma expressão, eu vou começar de dentro para fora. Então primeiramente eu preciso fazer o quê? Achar a raiz quadrada de 256. Então, se formos fatorar 256, a gente vai encontrar o seguinte, que é um quadrado perfeito, né? Então, se a gente for fazer a fatoração, vocês vão encontrar o seguinte, vocês vão encontrar 14 como raiz quadrada de 256. Então, vou colocar aqui, ó, raiz, devo pôr 14 ao quadrado vezes... Esse y à quarta, eu vou separar ele, ó, em y2 e y2. Lembrando lá da propriedade da potência, que quando eu tenho bases iguais, basta eu multiplicar meus expoentes. Então, y2 vezes y2, eu volto a ter o meu y à quarta. E agora a mesma situação para a gente fazer o 625. Se vocês forem fatorar o 625, vocês iriam encontrar lá 25 ao quadrado. E o x também, ó, x à quarta, eu vou separar em x a 2 e x a 2. Por que eu estou separando em x a 2 e y a 2, 14 ao quadrado e 25 ao quadrado? Porque aqui fora, ó, quando não temos nada, sabemos que o índice da nossa raiz é uma raiz quadrada, então é 2. Então agora vamos só fazer todas as simplificações aí que a gente vai ter que fazer, tá? Prestem bem atenção. Vai ficar o seguinte, quando eu for fazer a primeira simplificação aqui, então ainda vou ter a minha raiz grande, tá? Ao quadrado. E agora vou fazer todas as simplificações. Então aqui em cima, ó, eu ainda vou ter o quê? Vou simplificar esse, com esse, com esse. Então eu vou ter 14 vezes y vezes y. E aqui embaixo eu vou ter 25 vezes x vezes x. Beleza? Só deixa eu fazer um conserto aqui. Eu coloquei 14, tá? Mas é 16 aqui, ó. Desculpa. Vai ser 16. Então, continuando. Então, continuando a nossa resolução aqui, vou continuar aqui em cima, ó. Vou fazer uma separaçãozinha aqui. Então, vamos fazer só reagrupar isso aí. Então, vai ficar 16. X vezes x da x é y ao quadrado. 25 vezes x ao quadrado. Então, já podemos fazer o quê? Simplificar o x e o y, que eles estão com a mesma potência daqui. Então, vamos para fora do nosso radical. Então, vai ficar y, x, raiz. O 16, podemos reescrever ele como 4 ao quadrado. E o 25 como 5 ao quadrado. Então, simplificando, eu vou ter lá 4y e 5x. Então, vai ser a nossa letra E como resposta. Número 4. Número 4 fala assim. Qual a medida da aresta de um cubo que o volume é igual a 729? Então, quando a gente tem valores de volume, vamos pensar em uma área. Área lado vezes lado. Volume, por ser 3 dimensões, vai ser lado vezes base vezes altura vezes o comprimento. Então, eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes me dê o 729. Então, seria isso daqui, ó. Seria o lado ao cubo que seja igual a 729. Qual que é o contrário da potência? Se eu não quero essa potência, eu quero só o valor do L, eu quero deixar o L sozinho. Então, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu transformo isso em uma raiz, que o inverso da potência é a raiz, e vice-versa. Então, se eu não quero a raiz, eu passo para lá como potência. Se eu não quero a potência, eu passo para cá ela como uma raiz.
E qual número agora que vai multiplicar por ele mesmo? 3 vezes, que vai me dar 729. Então, vamos pensar. É uma fatoração. Então, eu vou colocar lá o 729 e vou começar a fazer nossa fatoração. Então, lembrem do seguinte. Quando que eu posso começar meu número por 2? Quando o nosso número é par. Então, nesse caso, nosso número não é par. Então, eu vou ter que começar por 3. Lembram lá da regrinha da divisibilidade por 3? A regrinha da divisibilidade por 3 é a seguinte. Se eu somar todos os algarismos, eu preciso ter um número que seja múltiplo de 3. Então, se a gente somar o 7 mais 2 dá 11, mais 9 dá 18. Então, isso quer dizer que o 729, ele é sim divididos, ele é múltiplo de 3. Então, eu posso começar por 3 aqui, ó. Então, fazendo nossa divisão de 729 por 3, a gente obtém 243. Somando aqui novamente, ó. 2 com 4, 6, mais 3, 9. Então, ainda posso continuar usando 3. Que vai dar 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, a gente conseguiu fechar. Como é uma raiz cúbica, eu preciso fazer o quê? Separar de 3 em 3. Então, vamos só reescrever a nossa raiz. Então, 3, então vai ficar aqui, ó. 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Podendo simplificar, então vai sobrar o quê? Sobrou 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, ou seja, a medida do lado desse cubo vai ser 9. Então, cada aresta do nosso cubo vai ter 9 centímetros. Tá? E fazendo a multiplicação de 9 vezes 9 vezes 9, eu tenho 729. Número 5. Número 5 é tranquilo. Todas são raízes quadradas, mas eu preciso pensar assim, ó. Qual era o número que estava no lugar do x que dá 1? Então, se o meu número está fora, já é o resultado, já é minha raiz isso daqui, ó. Então, qual vai ser o valor dele quando ele era radicando? Como é uma raiz quadrada, basta eu pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Então, o meu x aqui, tá? Só para vocês compreenderem melhor. Então, isso daqui, ó, era a mesma coisa que 1 ao quadrado, porque aqui fora meu índice é 2. Se eu simplificasse, eu obtenho o número 1. Letra B. Então, se o número era 5, então aqui dentro ele era 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. Então, o valor do nosso x é 25. Agora, na letra C. A letra C a gente vai ter que resolver essa operação aí. Porque dentro da raiz ele era 6,2 ao quadrado. Então, eu tenho que multiplicar. 6,2 por 6,2. Dá 4, 12. 12 vai 1, 36, 37. Então, vai dar 4, 4, 8 e 3. Duas casas depois da vírgula, então, eu vou colocar a minha vírgula aqui. Então, o meu x, nesse daqui, seria 38,44. Letra D, mesma situação. Dentro da raiz era 4,3 ao quadrado. Então, 4,3 vezes 4,3. Dá 9, 12. 12 vai 1, 16, 17. Somo tudo, dá 4, 8, 1. Então, 18,49. Então, aqui dentro, nosso x é 18,49. E na última, que era o 0,7. Então, dentro da raiz, 0,7 ao quadrado. Então, 0,7 com 0,7. 49. Dá 0 e dá 0. Então, 0,49. Então, aqui o x era 0,49. Valeu, galera!